Bora construir um agente de AI usando Python, LangChain, LangGraph, bem básico, mas que já resolve muita coisa. Olá, meu nome é Leonardo Leite, aqui é o Além da Tecnologia, e hoje eu vou começar com alguns vídeos um pouco mais técnicos mostrando sobre a construção de um agente de AI. Eu estou construindo em público a Maria, uma assistente financeira que usa um agente de AI por baixo e conexões com o Notion para poder conectar aqueles templates financeiros que eu disponibilizo aqui no canal, junto com um agente de AI via WhatsApp ali, facilitar o acesso e deixar a gestão financeira muito mais simples. Eu quero começar com alguns vídeos mostrando como é que isso está sendo construído por baixo dos panos, como é que a Maria funciona por baixo dos panos. E hoje eu quero começar com um vídeo bem simples, mostrando basicamente o tutorial inicial do LangGraph, como é que a gente organiza ali a estrutura de um grafo para poder organizar os passos ali que tem que ser executados, como é que acontece a chamada das tools. E é tudo bem simples, eu vou usar basicamente essa estrutura que está sendo mostrada aqui no site oficial do LangGraph, uma parte básica. Tem algumas customizações que eu fiz aqui para poder testar algumas coisas, até dentro do próprio contexto financeiro. Mas esse primeiro vai ser basicamente fazendo essa partezinha aqui, até se customizando o state e não vai incluir o time travel aqui. Então, para poder exibir essa estrutura, eu criei aqui um Jupyter. Aqui é o próprio repositório do meu agente AI, a Maria, só que eu vou fazer essa pequena explicação, esse tutorial, dentro do Jupyter Notebook, porque eu acho que fica mais fácil de separar as coisas e explicar o que é cada passo em si. Bom, aqui eu já estou com o notebook todo executado, né? Eu vou resetar o kernel dele aqui, para poder limpar os outputs. Restart, eu acho. Isso aqui. Bom, aqui é o carregamento das variáveis de ambiente. Isso aqui é só para poder puxar os dados. No meu .env ali eu tenho a minha API key da OpenAI, que eu estou usando a conexão com o OpenAI, mas você poderia definir ali a sua API key do Gemini, por exemplo. Inclusive o Gemini CLI, ele está com uma API key gratuita com um limite bem alto, então para poder fazer testes é bem interessante. Mas aqui eu estou usando da OpenAI, então esse aqui vai ser usando o GPT 4.1. E aqui é basicamente poder conseguir carregar essas variáveis de ambiente para dentro do meu notebook. Aqui apenas alguns imports, o typing que eu já vou mostrar já está até aqui embaixo, vai poder mostrar o estado do meu grafo, type extension para poder pegar o type dict aqui, e aqui já importando o LangGraph, o state graph, o start e o end, que eu já mostro um pouco mais embaixo, e esse add message aqui que eu vou explicar rapidinho o que é. Aqui no meu estado, ele está extremamente simples, é basicamente uma lista de mensagens com um ponto específico aqui, que é esse add messages que eu importei do LangGraph. O que acontece? Para a gente ir encadeando uma mensagem na outra, criando realmente uma lista e adicionando as mensagens nessa lista, as mensagens eu digo a própria interação mesmo do usuário. Então, por exemplo, o usuário mandou mensagem ali e a IA respondeu, e o usuário respondeu de volta e a IA respondeu. Tudo isso são sequências de mensagens e elas ficam salvas aqui dentro dessa lista. E esse add message aqui é para não sobrescrever o estado no momento das transições. Eu já vou falar o que é essas transições, mas basicamente é uma funçãozinha pré-pronta do LangGraph, que é como se fosse um messages.push, para ele poder adicionar a mensagem ali no final do array, da lista, e ele já ter o histórico salvo, né? Aqui embaixo eu tenho um nodo bem básico para rodar as tools. Eu não vou falar sobre esse nodo agora, eu vou falar sobre ele daqui a pouco, quando eu chegar na parte de tools, então vou pular ele por enquanto. Essa parte de roteamento também, mas vou deixar rodado aqui. E aqui eu vou já falar sobre as tools, que são aqui 3 funções bem simples. Eu vou focar primeiro nessas duas aqui, que é uma de criar transação e uma de buscar os cards. Aqui elas são funções mocadas, então não tem uma implementação de verdade dentro delas, está simplesmente retornando valores pré-definidos aqui, mas para poder usar de exemplo. E já adianto que existem várias maneiras de criar tools dentro do LangGraph. Uma delas é utilizando essa notação aqui, onde a gente pode colocar o @tool aqui em cima, o nome da tool, que é o que eu coloquei o mesmo nome da função, e aqui passe docstring, só para ele poder pegar isso aqui já com a descrição e os argumentos. Mas isso aqui poderia ser, por exemplo, que é o que eu estou usando dentro do meu projeto, uma classe e a docstring aqui especificando quais são os argumentos, ser uma classe do PyDent com tudo estruturado certinho, os dados sendo enums, outras classes, enfim, da forma como você achar melhor. Aqui, como é só um exemplo, eu estou usando basicamente uma função com o decorator aqui, a tool, para poder montar essa tool, né? Por baixo, o LangGraph já coloca várias funções ali para poder invocar essa tool e a gente conseguir acessar as informações e chamar ela.
Aqui embaixo, essa terceira tool, ela tem um detalhe a mais, que é esse interrupt aqui, que eu já falo sobre ele. É basicamente no fluxo do grafo, já chego na parte do fluxo do grafo também, mas ele consegue interromper a execução, solicitar algum tipo de dado para o usuário, no caso aqui o Human Assistant, e a partir do momento que tiver uma resposta, ele continua do ponto que ele parou, do nodo que ele parou. E aqui eu já declaro as próprias tools em si. Esse nodo aqui já executei. Beleza. Bom, e aqui é basicamente a instanciação da nossa IA. Eu estou aqui pegando o Init Chat Model, que é vários das funções pré-buildadas do LangGraph para poder instanciar um modelo. Existe um que eu estava usando até pouco tempo atrás, que é o React Agent, que ele já aceita algumas tools, já faz algumas coisas por baixo, mas esse aqui ele permite que a gente tenha um controle um pouco melhor. E aqui, basicamente, o modelo que eu estou usando, OpenAI GPT 4.1. E aqui eu faço o binding das tools, que é basicamente pegar as tools que estão aqui em cima, a lista de tools aqui que eu criei aqui, e passar para dentro do modelo binding tools. Isso aqui, o LangGraph já por baixo dos panos já cuida do ponto de informar para o agente, para a IA, né, passar para ela ali dentro do prompt quais são as tools que ela pode escolher na hora de executar alguma tarefa ou só responder, né? Tá, então vamos agora para a parte dos nodos, para a construção do grafo em si. A gente já tem aqui as tools, que são basicamente as funções simples, tem um estado aqui em cima, que é uma classe com uma lista de mensagens, utilizando aquela função pré-definida addMessages. E agora a gente vai para a parte, e o LLM já rodando, né? A gente vai para a parte agora de construir os nodos. Cada nodo a gente pode simplesmente identificar como uma função Python normal. Aqui esse nodo aqui que é o chatbot. Ele simplesmente recebe um estado, ou o estado atual daquele gráfico. No caso, meu estado só tem uma lista de mensagens, mas poderia ter várias outras coisas. Chamo a LLM com as tools aqui, porque eu fiz o binding tools aqui em cima. Passando a lista de mensagens, ela vai ter uma resposta e eu retorno essa resposta. Ponto importante, esse return messages aqui, com a resposta do LLM, ele é a atualização do estado. Então, eu estou retornando aqui o que deve ser atualizado com o estado que eu recebi aqui em cima. Eu não atualizo o estado aqui dentro. Essa atualização é feita na transição de um nó para o outro. Então, no final de cada nó, é importante retornar o estado. Mas outro nó importante é um que eu pulei aqui em cima, né? Que é o de execução de tools. Ele vai ser bem importante. Aqui ele está como uma classe, mas ele poderia ser apenas uma função também. E nessa classe, na instanciação dela, ele recebe a lista de tools e faz aqui, ó, tool.name e cria um dicionário com as tools para poder, na hora que a gente for chamado, esse nodo, ele conseguir saber quais as tools ele pode acessar. E aqui, quando esse nodo ele é chamado para a execução das tools, ele pega a última mensagem que está aqui em cima, ele percorre dentro dessa mensagem um parâmetro que chama toCalls. Eu já mostro isso porque dentro da resposta da LLM é um dicionário bem grande. Na hora que eu executar aqui, eu vou executar com debug e mostrar aí certinho. Tem um atributo lá dentro do dicionário que são as toCalls. E aqui, com as toCalls, eu tenho o name dessa tool e eu consigo invocar a chamada aqui. Por isso que ele faz esse dicionário aqui em cima, para a gente poder conseguir ter acesso a essas tools pelo próprio nome delas aqui. A partir do resultado dessa tool, ele retorna aqui, aqui ele cria um output com a resposta da tool, de todas as tools que foram chamadas, podem ser mais de uma, e aqui novamente ele retorna o estado atualizado com uma lista de outputs. Como está addMessage aqui em cima, esse resultado aqui ele vai ser simplesmente encadeado ali no final da lista, como uma nova mensagem, e o fluxo vai seguir normalmente. Beleza. Então a gente tem aqui o nodo que é responsável pela execução das nossas tools. A gente tem aqui embaixo as nossas tools em si, e aqui embaixo o LLM e o nodo responsável por fazer a chamada do LLM em si. Como que isso tudo vai conversar agora? Bom, para poder fazer a construção do grafo, a gente vai precisar desse objeto do LangGraph, que é o stateGraph, que eu importei lá em cima, aqui ó, stateGraph, do langgraph.graph. Esse stateGraph, a gente vai instanciar ele aqui, passando qual que é a classe que será o estado. Aqui dentro, a gente vai adicionar dois nodos que a gente tem por enquanto, que é o chatbot, e passando aqui a assinatura da função, e também as tools com a toolNode, que é aquela classe que eu mostrei lá em cima. Quando o método especial dessa classe call vai funcionar como se fosse um método, então é mais ou menos a mesma coisa. Porém, tem um ponto especial que eu esqueci de comentar aqui,
que essa basic to node, que é a classe que eu disse que está aqui em cima, com o método call, que é onde ela é chamada, tem um passo aqui que eu pulei, que é basicamente a instanciação dela aqui, passando as tools que ela tem que acessar. Mostrei no construtor, né, que ela pega as tools, cria um mapa com o nome da tool e a função em si, mas aqui eu pego a instância dela em si e crio um nodo específico para ela aqui dentro. Então aqui a gente tem os nossos dois nodos. E as arestas desse grafo, eles são criados aqui embaixo. Ele tem um start. Esse start aqui é basicamente uma string base do próprio LangGraph, que a gente pode ver aqui que é um system term start, mesma coisa para o end, em que eu falo que o nodo de start, a entrada do meu grafo é no nodo de chatbot. Falo também que do chatbot eu posso ir para o final, mesma coisa, que o start é uma string, o end também é uma string. Eu falo aqui então que ele pode começar no start e ir para o chatbot, do chatbot para o final. E também tem uma edge aqui que é tools, que ela é conectando as tools com o chatbot em si. Isso aqui é basicamente uma construção de um grafo básico. Imagina que são as arestas conectando os diferentes nodos. E aqui embaixo eu tenho um ponto especial, e que eu vou mostrar ele agora, que é esse conditional edge. Imagina que nem sempre eu vou querer fazer a chamada para o tool. Se eu posso perguntar alguma coisa muito simples, o próprio LLM decide que ele vai responder aquilo ali direto e já faz a resposta. Em outros momentos, eu vou precisar acessar o tool. Se o usuário pedir quais cartões ele tem listado, por exemplo, é melhor, né? Eu espero que o meu LLM ele faça a chamada para essa função, retorne os cartões que ele tem ali, para depois ele conseguir construir uma resposta. Então, depende de cada momento. Esse depende é uma condição, é como se fosse um if ali dentro do meu grafo para ele poder decidir se ele vai fazer a execução de tools ou se ele vai simplesmente responder e direcionar para o final. Para isso a gente tem esse conditional edge aqui, que é o route tools, que é basicamente uma funçãozinha aqui em cima, cadê? Que vai fazer o redirecionamento aqui, ó, route tools. Esse route tools aqui, essa função está basicamente copiada da documentação, não mexi em nada nela, não precisou customizar. E aqui, basicamente, ela pega o estado, a mensagem da LLM está aqui dentro, ela pega essa mensagem, se não conseguir pegar, ele solta uma exceção, e se ele pegar essa última mensagem, a mensagem mais recente, e tiver o parâmetro toCalls maior que zero, se tiver preenchido essas toCalls, ele retorna tools, senão ele retorna para o final. E aqui o importante dizer aqui, no nodo padrão, ele retorna uma atualização de estado. Aqui eu estou simplesmente retornando uma mensagem com os outputs. Se eu vier aqui embaixo, ele está retornando uma mensagem com output também lá em cima, né? Mas enfim, um nodo normal, ele retorna basicamente uma atualização do estado. Já esse aqui, que ele é para roteamento, ele vai dizer, ele tem que retornar para onde ele tem que ir, para que nodo ele tem que ir. No caso aqui, ele retorna para tools ou para o final, que é exatamente o que eu direcionei aqui dentro. Então aqui ele vai, se ele retornar para tools, ele vai direcionar para tools, para o nome que está aqui. E se ele retornar para a string end, ele tem que ir para o final do grafo. Bem intuitivo, mas poderia ser uma condição bem maior aqui. E os nomes também poderiam ser diferentes, tá? Aqui é só para... Porque é um exemplo muito simples, então acabou que os nomes ficaram iguais. Mas é basicamente isso. Aqui dentro da documentação, ele tem uma imagem que a gente consegue gerar. Eu não gerei, então por isso eu vou mostrar direto a documentação, em que como que fica esse grafo. Aqui a gente tem o start, ele pode ir para o chatbot, do chatbot ele pode vir para as tools, das tools voltar para o chatbot e ir para o final. Aqui está a linha tracejada, porque ele é opcional, ele pode tanto sair do chatbot e ir direto para o end, ou então pode sair do chatbot, vir para as tools e eu voltar aqui para o chatbot e para ir para o final, para o end. É um grafo extremamente simples, mas aqui a gente já consegue passar a ideia do que pode ser feito. A partir desse ponto, a gente faz o compile desse grafo. Aqui eu estou passando o checkpointer, mas eu vou falar dele já já. Primeiro eu vou executar aqui. E para poder executar, é basicamente o graph.invoke, ou você pode usar o stream, ou você pode usar o invoke de forma assíncrona. Tem várias formas, aqui eu vou simplesmente usar o invoke para poder pegar. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, quais cartões tem registrado? Em ponto de interrogação. Eu vou debugar ele e eu vou debugar com alguns breakpoints aqui para poder mostrar o caminho que ele faz. Vai primeiro passar por esse nodo, ele vai chegar aqui no Search Cards, eu vou colocar outros aqui para poder mostrar que ele não vai selecionar esses aqui. E vou colocar também no router e no meu tool calling aqui. Então, se eu pegar para poder executar
o modo debug, ele vai começar a fazer a chamada e deu erro, graph is not defined. Eu não executei o, essa parte aqui não executei nada aqui em cima, né? Não executei essa daqui que eu tenho que executar, depois agora essa daqui, e agora sim eu vou rodar com o debug. Bom, pensando nessa imagem aqui desse gráfico que está aqui na tela, até aumentar aqui, nesse aqui, o primeiro passo é o start. E do start, a gente configurou ali no gráfico que ele vai direcionar para o chatbot. Então, se ele direcionar para o chatbot, ele já pega aqui. O meu estado de mensagens, ele já está com mensagem. Deixa eu tirar aqui, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar já falo sobre essa parte da configuração, que tem o trajadia ali. Aqui no primeiro passo, ele vai dentro do chatbot, dentro da mensagem, e a parte que ele já vai começar a acessar. Aqui no meu caso, o state message está vazio, porque não tem nada. Aqui dá para ver, eu vou colocar aqui, ó. Do lado esquerdo, ele tem uma única mensagem, que é a mensagem do human, e ela está aqui dentro. Basicamente, quais são os cartões registrados. Ele tem várias outras, ele tem um ID, ele tem umas configurações de modelo, tem vários campos aqui, e o tipo, que é o human. E a partir desse momento, quando eu passar para o próximo passo, ele vai bater lá na API do ChatGPT e já vai me dar um retorno. Nesse retorno, aqui o state, né, LLM answer, a gente pode ver aqui que ele tem o content está vazio, ou seja, o LLM em si não respondeu nada em relação a texto, mas ele respondeu preenchendo o tool calls aqui. E se a gente olhar aqui, ele tem aqui search cards, não passou nenhum argumento, porque aquele meu método não está recebendo nenhum argumento, não está pedindo nenhum argumento, e o type aqui tool call. Se a gente der prosseguir, a gente vai ver que ele vai cair no roteamento agora, porque é exatamente aqui, né? Ele cai do hot tools, ele vai cair num roteamento que não é um nodo em si, ele simplesmente decide se ele vai para o final ou se vai para as tools. E aqui ele vai fazer verificação. Primeiro pegar as mensagens, não deu nenhum erro. E aqui ele vai ver, ó, AI message tem two calls? Então aqui ele vai ver que tem as two calls aqui. E two calls é maior que zero. Então se a gente pegar aqui e voltar aqui nas two calls, ele está preenchido, maior que zero. Tem um item lá dentro. Então ele vai retornar para as tools. Retornando para as tools, ele entra aqui dentro e, novamente, ele recebe o estado inteiro, porque é um nodo. Então, a partir desse momento que ele recebe esse input aqui, ele poderia ser substituído pelo state, da mesma forma dos outros nodos. E aqui dentro ele pega a última mensagem e percorre todas as toolcalls. Como ele construiu o dicionário aqui em cima na parte quando eu instanciei, as toolcalls estão aqui, ó, tool by name, tem as três aqui que eu já defini. E aí ele vai tentar pegar a tool pelo nome, search cards, que é exatamente o que tem aqui, e vai fazer a execução. Então, quando eu der play aqui, ele vai bater lá, vai retornar o meu mock. E eu dei play e ele pulou para frente, né? Mas basicamente ele terminou a execução aqui no tool calls, preencheu aqui o result e retornou ali dentro. E nesse momento que ele retorna do tool calls, ele joga direto pro LLM. E aqui um ponto importante ele não joga de novo no roteador. Por que ele não joga de novo no roteador? Porque aqui nas nossas configurações, o roteador ele é do chatbot para frente. Ele, depois que sai das tools aqui, a tool ela simplesmente retorna a atualização de estado e ele volta para o chatbot, que é o nodo que a gente construiu aqui da tool para o chatbot. É do chatbot para a tools que tem uma condicional ali de que pode acontecer ou não. E aqui na LLM agora, se a gente pegar o estado aqui, eu vou pegar do lado de cá, o estado, as mensagens, ele tem a mensagem, quais cartões tem registrado, o AI message com as tool calls, e agora a tool message com os dados do cartão ali que eu peguei. E se eu retornar agora do LLM, a gente vai ver que a nossa LLM answer vai ter o content preenchido com o cartão registrado aqui. E ao responder isso aqui, ele vai preencher o estado. Agora ele vai cair no Hot Tools novamente, o estado já está atualizado. Se eu pegar o estado aqui agora, o state, ele está com AI message, já tem a resposta aqui da AI. A única coisa que vai acontecer aqui agora no meu roteamento é que ele vai ver que não tem nenhuma tool call e vai retornar para o end. Vai para o end. E pronto. E aí agora o meu RESP, ele vai retornar o objeto aqui de resposta. E esse objeto de resposta, ele tem todas as mensagens que foram trocadas. Então, eu tenho aqui a mensagem inicial, tem a minha AI message, tem aqui minha tool message e tem aqui a resposta final, que é, você tem o seguinte cartão. Cartão Nubank, se precisar de mais alguns detalhes ou quiser registrar alguma transação, é só pedir. Beleza. Funcionou do jeito que esperava.
E o detalhe que eu deixei para poder explicar no final são essas configurações aqui. Como que o grafo e a LLM ele sabe qual que é o usuário, como é que a gente passa algumas configurações, né? Basicamente usando esse dicionário de configuração, passando o thread ID. Se eu voltar aqui para o thread ID 4, que é o que estava antes, ele vai buscar os dados que estavam antes. Se eu executar novamente com o thread ID 5, ele vai continuar com o contexto que tem ali. Então eu posso pegar aqui e pedir aqui para poder registre um gasto de R$ 5 nesse cartão. E pôr para rodar. Vocês vão ver que quando ele... Tá demorando. Vocês vão ver que quando ele bater na parte de cima ali, ele vai pegar. Ah, tá demorando porque eu não coloquei o breakpoint, eu não coloquei no modo debug. Mas aqui embaixo a gente consegue ver quais cartões, o histórico daquela primeira chamada que eu fiz, a AI message com a toCall, a toMessage, aí aqui no final a resposta dele, aí aqui novamente o registro, aí aqui a AI message chamando a toCall com os argumentos aqui do lado, o valor de R$ 5, nome gasto, ele passou para a toMessage aqui, retornou o gasto que foi inserido, e aqui, o gasto de R$ 5 foi registrado no seu cartão Nubank. Se quiser detalhar o tipo de gasto, enfim, aí que a LLM respondendo. E aí ele consegue criar essa diferenciação. Bom, e um ponto importante a falar aqui é que para ele poder usar esse thread ID, identificar qual o estado que é e recuperar as informações como ele fez aqui agora, eu preciso de configurar um checkpointer, que é essa parte que eu passei dentro do compile. E esse checkpointer é basicamente uma estrutura que o próprio LangGraph já disponibiliza. Aqui no caso eu estou usando a SQLite de exemplo. Na Maria eu estou usando o Postgres, então tem um checkpointer específico para o Postgres, em que eu faço essa configuração e ele consegue executar. Então aqui eu basicamente criei uma conexão com o SQLite. Se a gente ver aqui no negócio, ele tem até os dados aqui, né? O SQLite aqui, algumas informações, mas o ponto é que eu estou usando ele simplesmente poder fazer esse ambiente de testes aqui e validar algumas coisas. Bom, e é basicamente isso. Isso aqui é um grafo bem iniciante. Eu não passei aqui pela parte do interrupt, em que a gente consegue recuperar esse ponto, porque o exemplo aqui é realmente a ideia que seja bem simples mesmo, mas em próximos vídeos eu posso mostrar como que usa esse interrupt, como que a gente faz essa conexão, como é que recupera. Já adianto que é bem simples, né? Aqui é como se ele tivesse caído naquela tool lá, ele poderia vir aqui e responder com a data e chamar o resume com o valor da resposta, né? Mas enfim, esse é um vídeo mais básico, pretendo gravar outros nesse modelo. E peço que deixe a avaliação aqui embaixo se gostou. E muito obrigado por assistir até aqui. Valeu!